Estamos aqui em mais um Talk Care muito especial, direto da Tijuca, no Rio de Janeiro, com meu amigo Alexandre Ernesto, que dispensa apresentações. Eu já sou de casa, né, Estevam? É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é meu. Vou deixar você apresentar os convidados de hoje, né? Que hoje você não é mais convidado aqui. Os nossos convidados de hoje, eu vou deixar você apresentar. Primeiro, agradecer de estar aqui mais uma vez, né, nesse podcast, que eu acho tão rico. Mas eu vou deixar que eles se apresentem mesmo, que são meus companheiros, meus amigos, né, duas pessoas que me ajudam a conduzir o projeto de cuidado paliativo Favela Compassiva junto comigo, que são dois médicos, né, Jeane e Ricardo, e vou deixar que os dois mesmo se apresentem. Aí, já. Bom, vamos lá. Queria agradecer também a oportunidade. É sempre bom falar sobre cuidado paliativo, né? Eu brinco que é uma seita. Depois que a gente entra, a gente nunca mais sai. Não consegue sair, não consegue parar de fazer. Porque é uma coisa que dá muita satisfação pessoal, muita satisfação profissional. Então, é bem legal. Bom, eu me chamo Jeane, eu sou médica anestesiologista por formação, mas desde que eu saí da residência de anestesiologia, eu comecei a fazer dor e na minha formação tinha cuidado paliativo. Na verdade, eu entrei na formação para fazer clínica de dor. E aí a formação era clínica de dor e cuidados paliativos. Aí eu fui arrebatada e nunca mais saí. Sou professora universitária na UF, onde eu tenho uma liga de cuidados paliativos, e sou madrasta do filho do Alexandre, que eu sou a presidente da associação da Favela Compassiva. Eu digo que eu sou madrasta do filho dele, que ele é o pai dessa iniciativa e me deu a felicidade de me convidar para ser presidente, e eu aceitei de pronto. Tudo bem? Legal. E bem, prazer também estar aqui. Meu nome é Ricardo. Vou até olhar aqui porque vocês já me conheceram, né? Eu sou médico de família e comunidade e paliativista. Tenho mestrado em cuidados paliativos e desde o mestrado que eu venho conhecendo melhor o Alexandre, e desde o convite dele, na época eu estava em São Paulo fazendo a segunda residência, não pude participar, mas desde que voltei em São Paulo, 2020, início de 22, que eu entrei no projeto e estou aí desde então. Espero que contribuindo na melhor das minhas capacidades. E agora a gente também está tendo essa vertente da CDD, né? Da Cidade de Deus. Então o Ale me incumbiu quando ele pede as coisas. Não sei se você já passou por essa situação, de quando ele pede é meio que você aceita e depois você pensa, né? Depois você pensa. Então, ele fez isso comigo e agora eu também estou conseguindo andar na Cidade de Deus com um projeto lá, que é uma novidade, e está sendo uma honra, né? Eu não cheguei a te falar isso antes, mas está sendo uma honra e espero que a gente tenha muito para construir ainda. Obrigado, cara. Você vê que a gente está sempre bem assessorado, e essa questão que quando pede, depois pensa, o Estevam é a mesma coisa. Ele faz exatamente assim, né? Isso. Mas é muito sobre propósito, né? Eu, quando conheci o Alexandre, foi quase que uma amizade que já existia há 30 anos. Muito tempo, né? Eu te conheci ontem, parece, senta aqui, venha para minha casa. Foi isso mesmo. Mas é incrível. O projeto compassivo, né? Por onde eu tenho passado, eu tenho falado. E as pessoas ficam encantadas. Eu vindo para cá, Alexandre, uma cliente me ligou, eu falei para ela, hoje eu tô aqui no Rio de Janeiro, na Rocinha, conhecendo um projeto que eu já ajudo há algum tempo, mas eu não conheço. Ela falou, qual é? A da Favela Compassiva? Eu falei, você conhece? Meu Deus. Como assim? Famosíssimo. Ela falou, conheço. Como que eu faço para ajudar? Eu falei, segunda-feira eu te conto. Isso aí. Não perde ninguém, meu filho. Mas é muito legal porque as pessoas, e a gente vai falar sobre isso à tarde na nossa reunião, que as pessoas não sabem como ajudar. Sim. E vocês não sabem disso. Que tem muita verdade. gente que quer ajudar. E não sabe como. E aí, recentemente, eu mandei um concentrador de oxigênio para a Rocinha e eu nem sabia do impacto disso. E o Alexandre me ligou e falou assim, Estevam, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que cilindro de oxigênio não sobe na favela? Eu falei, não, por quê? Porque pega fogo. Ele falou, esse aparelho vai ajudar demais. E eu falei, nossa, e tem tanto... Existe essa realidade que, assim, tem muita fiação desconexa dentro das comunidades, né?
Aí o pessoal fala, porque o oxigênio ele é comburente, então o cilindro de oxigênio, o risco disso alimentar fogo é muito grande, Ou né? explodir. Mas eu acredito que é muito mais pela viabilidade do caminhão Do e de peso. chegar o peso em determinados lugares e menos da questão comburente. Mas assim, é uma realidade nas que a gente atua de não entrar cilindro. E concentrador é algo caro. É, cara. Então, quando o Estevão falou assim, ó, tem uma doação de um concentrador. E foi providencial, porque assim, na semana que o concentrador chegou, um paciente precisava de oxigênio e ia ter que internar só por isso, e a gente pôde levar o concentrador. Então, é interessante, né, a gente colocar isso. Eu acho que nessa pegada inicial, contar para quem não conhece, tá assistindo o tal que era a primeira vez, né, o Estevão é um grande apoiador, com um grupo grande aí, do projeto Favela Compassiva, especialmente na divulgação do nosso propósito, que eu acredito que comunga em várias coisas, né? O mesmo propósito de, independente do que a gente esteja fazendo, seja no nosso emprego que nos sustenta, mas enquanto objetivo e propósito de vida, fazer com que a vida das pessoas e desse mundo seja um propósito de fazer levar um melhor bem-estar para essas pessoas no seu dia a dia, independente que seja na empresa, que seja nas universidades com os nossos alunos e no que a gente ensina, né, nos nossos trabalhos. E a Favela Compassiva ela se constituiu com a ideia de dar formação e dar subsídio para vizinhos que querem cuidar dos seus vizinhos. Nosso projeto, ele precisa ficar muito claro que o nosso projeto, o intuito dele não é assumir uma pessoa elegível ao cuidado paliativo no projeto, né? Mas ele é admitir e assumir um morador que quer cuidar do seu vizinho que é elegível a cuidado paliativo, é dar suporte a ele no projeto como um todo. E eu vou começar pedindo o Ricardo, o Giane também nessa primeira conversa nossa para esclarecer para o pessoal, vocês que trabalham com isso junto com a gente, definir para quem não conhece o que de fato é o cuidado paliativo. O que significa cuidado paliativo? Né? Boa. Olha, assim, a gente pode caminhar por definição de OMS, mas eu acho que talvez a definição que eu mais tenho encontrado sentido nisso que a gente faz é que cuidado paliativo é uma abordagem que alivia sofrimento, e o sofrimento biopsico-sócio-espiritual, de quem vive com doenças ameaçadoras de vida e seus familiares. E olhar para essa definição assim de uma linha tem me ajudou muito a entender melhor o que é feito, porque você sai daquela história de câncer no fim de vida, você sai daquela história de quando não tem mais tratamento para a doença, porque sofrimento relacionado à doença ameaçadora de vida pode ser desde o início do diagnóstico dessa doença, né? Desde qualquer momento que a pessoa se defronte com uma perspectiva futura que era diferente daquela que ela entendia para ela antes. Então, assim, essa visão é muito importante. Lógico que não é para todos os pacientes que se beneficiariam de cuidados paliativos enquanto abordagem que a gente, enquanto Favela Compassiva, atua. Porque não daria mãos e pernas e braços e tudo. Mas eu acho que essa definição me pega muito, assim, acho que é muito útil pra gente. Sim. O que eu penso o cuidado paliativo, essas definições todas construídas e tal, são ótimas para trabalho científico, né? Mas para vivência em si, às vezes é difícil da gente pensar. Ele falou do modelo biopsicossocial e, assim, uma coisa que eu não via muito na minha prática médica era uma preocupação, o social era meio nebuloso, só se falava do dinheiro. E na Favela Compassiva o que a gente vê é que não é só o dinheiro. O dinheiro faz parte? Óbvio que faz, porque as coisas têm custo. Mas o que a gente vê nesse modelo do vizinho cuidar do vizinho é a questão da sociedade mesmo como um todo, o ser social, inserido no seu contexto social. Porque quando a gente fala assim de sofrimento social, a gente acha que, não, se a gente der sopa, como a gente dá, resolvi o problema. Cesta básica. Cesta básica, resolve o problema. Não é. Às vezes é a visita que o agente compassivo faz de tarde, no domingo à tarde, que não tem ninguém, aquele horário que tá todo mundo dormindo e pensando na segunda-feira, no desafio da semana, que aparece alguém para dobrar uma roupa. Isso. Para limpar uma coisa que precisava
O primeiro paciente que a gente foi ver, que eu fui ver com o Alexandre, eu nunca vou me esquecer daquele paciente, seu Valdomiro, né? A gente entrou, ele tinha questões médicas. Tinham questões de enfermagem, as meninas até fizeram um curativo na hora. E eu e Alexandre fomos organizar a casa. Guarda-roupa. A roupa estava misturada, roupa suja com roupa limpa. Por quê? Esse senhor era acamado, o filho dele passava de manhã e fazia os cuidados e passava de novo de noite. Esse meio do dia ele ficava sozinho. Então, assim, acamado, com dificuldade de deambulação, a comida, ele comia comida fria, que o filho fazia, o prato de manhã cedo, deixava do lado da cama, ele comia, se sobrasse, ficava ali do lado. Então, assim, essa pessoa está vulnerabilizada, está numa situação de vulnerabilidade, como ser humano. E aí, assim, não é o dinheiro, porque dar o dinheiro também não ia resolver, porque não tinha quem fosse no meio do dia. Não sei se a Jean lembra, tinha uma médica, gente, e toda mobilizada, querendo... E aí ela ficou impressionada de como que ele vivia sozinho naquele lugar, mas de uma forma ou de outra a sociedade em volta dele, que é o que a Jeane está falando. A gente pensa que social é dinheiro, salário, pensão, loas. Auxílio. Não. É rede de apoio. É diferente de rede de contato. Rede de contato é número de telefone. Rede de apoio é quem te ajuda no dia a dia. A rede de apoio dele era boa. Eles estavam... E a gente entra para poder potencializar a rede de apoio. E aí, com esse hábito que a gente tem, que o social é algo concreto, a médica pegou na mão dele e estava insistindo com ele. Eu quero te dar uma coisa. O que você quer? Você quer uma televisão? Você quer uma gelada, um frigobar? E ele tinha dificuldade na fala. Então, ele com muita dificuldade apertou a mão dela e falou assim, presença basta. Você lembra, Jean, disso? Ali caiu a ficha da gente também de falar assim, gente, não é cesta básica, é assim... Ele está muito feliz do que acontece no território, porque não faltava água gelada para ele. O vizinho passava, via sem, você lembra? Estava com a janela aberta, ele ficava com a janela aberta. Então alguém passava, tem água aí? Água. Tem não, pera, eu vou encher da geladeira e pôr aí para você. Tava tudo ali. Então não é o dinheiro, porque mesmo que tivesse tudo à disposição na casa, ele tinha dificuldade de se levantar, então ele precisava de alguém que fosse lá ajudar, tivesse presente. Que é uma dor que a gente nota social hoje. Eu não tinha dúvida disso. Quando eu pensei em estudar sobre isso, eu não tinha dúvida disso. Eu vi assim que acesso, cuidado territorial, a favela é melhor que o asfalto. O vizinho ajuda mais o vizinho. Sim. Mas acesso aos serviços públicos de saúde é mais difícil. É mais difícil, né? Então, o que eu percebi? Eu percebi que, por exemplo, na favela os vizinhos ajudavam. Hoje, se a gente for pensar num bairro, por exemplo, já trouxeram essa fala pra gente. Copacabana é o bairro com o maior número de pessoas idosas no Brasil. Mas também é um bairro que se encontra muitas pessoas idosas mortas em decomposição num edifício que tem vários vizinhos na porta, mas que ninguém sabe nem o nome de quem mora do lado. Sim. Porque a rede de apoio é frágil, mais que a favela, entende? Desculpa. Então essas questões sociais, eu acho que, por aí, juntando tudo, eu acho que a favela compassiva, eu acho que profissionaliza ou potencializa, ou talvez uma palavra oportuna, que esse cuidado seja feito de forma adequada. Porque aí não é só curiosidade, eu tenho vontade de cuidar dele. Não, eu vou cuidar dele de forma correta, que realmente possa gerar benefício para ele e para a família dele. Na nossa última conversa, eu e o Alexandre, eu contei uma história para o Alexandre e ele falou assim, faz muito sentido. Estava no avião, um pai com duas crianças chorando. As pessoas começaram a se incomodar e aí teve a pessoa que levantou, chamou a aeromoça e falou assim, pede para descer, porque eles estão insuportáveis e vai incomodar a gente a viagem inteira. E a aeromoça falou assim, você tá certo, eu vou lá falar com o pai. Se eles não pararem de chorar, eu vou fazer eles descer do avião. E a aeromoça foi. E quando chegou no pai, e o pai escutou, pediu desculpa, a aeromoça continuou chorando, aí ele falou, deixa eu te explicar uma coisa. Eles estão chorando porque lá no saguão do avião tá o caixão com a mãe. E eles estão chorando porque a mãe morreu. E aí, quando as pessoas que estavam em volta... Até eu fiquei culpada, não estava nem no avião. Que estavam em volta, reclamando, chamando a aeromoça, ouviu, naquele momento mudou um clique na cabeça das pessoas e a raiva, a insatisfação virou compaixão. E as pessoas descobriram o sofrimento de uma família.
E aí um já tirou da bolsa um doce, outro pegou um brinquedo, chamou as crianças, pôs ela no colo. E aí, aquele momento, todo mundo teve compaixão da família, acolheu a família. E eles não precisavam de nada disso, eles precisavam que o sofrimento deles fosse respeitado. Reconhecido. Isso. E aí eu estava conversando com o Alexandre essa história, e o Alexandre falou assim, faz muito sentido. Isso é sobre compaixão. Isso é sobre comunidade. Porque muitas vezes a gente julga, né? Julga assim, pelo amor de Deus, mora em favela, não sei o quê. Muitas vezes eu já recebi comentários na minha rede social, tipo assim, cuidador de bandido. Ou seja, da pessoa analisar em vários momentos que, assim, todo mundo que está nesse território é bandido. Né? Então, assim, é um julgamento muito, muito raso, superficial e triste. Né? Porque enquanto tem esse distanciamento, é muito fácil a gente botar na nossa cabeça que é nós e eles, e não enxerga o outro como uma pessoa digna de amor, de carinho, de cuidado, né? Isso é até estudado. Assim. Quando eu chamei o Alexandre e a gente começou a conversar sobre a nossa participação, né, nas ajudas que a gente faz, o que eu percebi como cidadão é assim, eles fazem compaixão. Eles olham para o vizinho. Sim. Eles olham sobre a questão vulnerável da sociedade. Sim. E não sobre política. Porque a gente está muito polarizado em tudo, né? Tudo. Nós e eles, para tudo. E só dois lados. Só dois lados. Não tem, se você for, não tem outro lado. Por exemplo, a gente até brinca, eu e Alexandre somos professores de universidade, eu brinco que na própria universidade tem isso. Tem a galera do ciclo básico e a galera do ciclo médico. Não se falam, porque o pessoal do ciclo básico, o pessoal do especializado. Então eu falei assim, gente, mas a gente não faz a gente não está formando médico, a gente não está formando pessoas, então assim, mas gente, se a gente olhar para o micro, pai e mãe, não, isso é com a sua mãe, não, isso é com o seu pai. Gente, por que a gente não pode resolver como um grupo? Se o interesse é comum, por que um... E se o outro resolver, não posso fazer nada, não concordo, não isso... E às vezes vira inimigo. Tava brincando que esse ano... Enquanto sociedade, morro e asfalto. Pois é. Duas coisas. Que esse ano teve Natal porque teve Copa antes, né? Porque se tivesse a eleição antes da Copa, não ia ter Natal nem Ano Novo de novo. Entendeu? Então, assim... E eu acho muito ruim, e assim, sem questões religiosas, mas questões que é outro fator que a gente tem que levar em consideração, que é o espiritual, que não é religioso, é espiritual, da questão da finitude, de um quê depois, de uma transcendência. Em acreditando que há uma transcendência, o nome que você quiser dar, dentro da religião que você quiser dar, somos todos próximos e iguais. Então, assim, por que essa diferença? Por que esse ódio mortal? Essa coisa de não posso fazer por ele porque ele é um... Estou fazendo por ele porque ele é um ser humano. Ponto. Daí, depois, isso... Aí, se eu vou querer continuar, ser amiga dele, ter uma vida íntima, isso é outra coisa. Se levar para sua casa ou não... Isso é outra coisa. Né? A gente tem que separar isso. Mas eu estou fazendo por ele enquanto ser humano. Ser humano. Acabou. Agora, se ele vai tomar um copo d'água comigo, é uma outra coisa. Agora você traz uma coisa e o Estevam deixa essa pauta que eu acho interessante, é assim, os cuidados paliativos hoje a gente tem no Brasil, e isso é muito bom, uma política nacional de cuidados paliativos. Mas eu tenho falado isso sempre, porque a política ela mostra alternativas para a gente ter a organização de cuidados paliativos no território. E alternativas, por exemplo, são equipes de cuidados paliativos. Gente, o cuidado paliativo existe antes de ter equipe. Aquilo são modelos que ele propõe e que o cuidado humano básico, o cuidado paliativo, ele é centrado na pessoa e ele independe de política pública para que ele acontecesse. A política pública, ela certifica um ponto específico que me garante um direito em política e que aquilo vai para um território. Mas ele já existe antes disso. Então, para que as pessoas não fiquem pensando que cuidado paliativo nasce após uma lei, nasce após uma política, esse cuidado humano básico ele tem que acontecer como direito humano, como dignidade humana, ligado a equipes ou não, mas muito mais voltado a uma questão humanística, que independe de quem seja leigo, se seja profissional de saúde, da assistência social, do direito, mas é um ato de cidadania de cuidar um do outro. Né? Eu acho que esse é o pensamento lógico, e quando assim o Estevam vem e o pessoal do Acolher e Cuidar vem junto, querendo ver como que eu posso ajudar,
É tipo assim, a gente que, agora que eles vão a primeira vez conhecer o projeto pessoalmente, vão na Rocinha, vão no Vidigal, na Mangueira, na Cidade de Deus, e eles, de longe, são partes do projeto. Então, assim, eu acho que somando tudo que vocês falaram, se eu hoje estou no meu sofá e só falando assim, é uma sacanagem, o governo, não sei o quê, não sei o governo, o Estado, não sei o quê, mas eu preciso me olhar e falar assim, e eu? Eu sou Estado. Sim. Eu sou Estado. O que eu tenho feito? E aí não é pensar só na Rocinha. O que eu tenho feito no meu entorno aqui, do meu lado? Pelo meu vizinho. Pelo meu vizinho. O que eu posso fazer em casa? Em casa. Porque às vezes o principal lugar está dentro da própria casa. Eu brinco que eu moro num prédio de 3 moradores. Todos são idosos. Todos. Eu sou a mais nova do prédio. O que faz todo sentido. Tem um que é cardiopata e tem câncer de próstata. A outra parece mais ou menos saudável, mas é hipertensa, tem lá suas questões. Mas você já sabe. Eu falei assim, mas eu tenho que... A questão não tá em casa. Mas assim, se eu estiver em casa, possivelmente sou eu a pessoa mais próxima que eles vão bater. Para um primeiro socorro, para alguma coisa. E a gente tá falando de direito humano, né? A gente tem lá na Declaração de Direitos Humanos da ONU que o ser humano não pode ser torturado. Alguém ser abandonado com uma doença ameaçadora à vida não tem outro nome que não seja tortura. Então, Artigo 5º da Constituição Federal também. Então, assim... E tem a questão da compaixão que eu gosto do projeto por isso, é que a lei não resolve tudo. Não. A política pública não resolve. Viabiliza recursos. Recente uma colega juíza me conversando nos bastidores, ela falou assim, Estevão, imagina um problema. O filho que bate no pai, idoso, com demência. Aí ele deve ir pra cadeia, certo? Foi certo. E o que eu faço com o pai? Com o pai? Exatamente. Nós tivemos isso. Nós tivemos prova viva disso. Nós tivemos uma situação na Rocinha. A lei resolve? Nós tivemos uma situação na Rocinha. Eles lembram que era... No mundo, é uma mãe e um filho. No mundo, são só os dois. Vieram do norte para cá, não tem família, não tem contato com ninguém, são só os dois. Ela amputou as 2 pernas, tinha um cachorrinho pincher e ele. Ele e um filho querido. Mas quando usava bebida alcoólica ou consumia qualquer outra coisa, ele se transformava e espancava a mãe. Então, no espancamento, o primeiro espancamento foi um problemão, porque ninguém intervia na situação. Aí, como a gente estava cuidando dela, que ela estava ameaçando a continuidade de vida pela doença vascular, estava amputando, não sei o quê, nós intervimos na situação. Eu e a psicóloga, a Luana, fomos ameaçados de morte por ele, que se a gente intervisse, ele ia mandar matar a gente. E aí o pessoal tem que chamar o CRAS e o CREAS. Aí o CREAS, quando entrou, que era um centro de referência especializado em assistência social, falou, nós não temos entrada nesse lugar. Alexandre, ajuda a gente. Aí ele pega, quando a gente começou a articular dessa forma, ele pegou o pincher e matou o pincher espancando a mãe. Aí o pessoal do movimento, né, do movimento do local, busca ele para fazer o castigo. E aí eu pensei, gente, se o CREAS fala, conversando com a Luana, gente, se o CREAS fala que não tem entrada, Luana, somos nós mesmos que temos que resolver essa situação. E aí a gente vai discutir isso e pede para não eliminar ele. Porque assim, eu não vou levar aquela senhora para minha casa depois, institucionalizar ela é muito difícil. Ela não deixa matar meu filho, porque ele é muito bom para mim, é só quando ele bebe. Nós ajuntamos com a Unidade Básica de Saúde e fizemos um acordo. O acordo era, para que não façam isso com você, você tem que nos trazer toda semana um atestado de acompanhamento psicológico. E isso já vai fazer 3 anos. E ela tá viva e ele cuidando dela. Nunca mais. Então, se eu fosse falar assim, isso é um problema do CREAS. Não, gente, o CREAS está tentando, mas ele tem limitação. É um problema da comunidade local. É um problema de todos. Do ser humano. É um problema do ser humano. E quando você traz a fala compaixão, não é ato de assistir o sofrimento e mandar a cesta básica. Mandar um coraçãozinho. Não é isso. Dá um isso like, é simpatia. Dá um like, isso é simpático, né? A compaixão, o ato de perceber o sofrimento humano, aquilo me incomoda, empatia, e eu vou fazer pelo outro, compaixão. Compaixão te exige levantar do seu lugar. Né? E o quanto que cenários como esse tendem a ser mais comuns. Aumentar. Né? A gente está falando do Rio de Janeiro, a partir de 2028 a população já começa a diminuir. Cada vez com menos pessoas para cuidar de mais pessoas por mais tempo, convivendo com cada vez mais doenças crônicas.
numa população que estruturalmente não consegue deixar um emprego. Vão estar todas as pessoas empenhadas que poderiam estar em idade, condições físicas de cuidar, cada vez mais empenhadas em trabalho. Então, assim, a circunstância como essa é tensionada. Eu queria fazer uma pergunta para os dois que eu ainda não fiz, mas eu vou aproveitar o podcast. Eu acho que é interessante, assim, o que é que te faz estar caminhando conosco? Sabe por quê? Eu fico vendo assim, vocês têm todos muito trabalho, trabalham muito, tem família. Eu também, né? A gente faz muita coisa. Mas assim, o que é que te faz querer ser voluntário num projeto desse? Propósito de vida. Cuidar do meu igual. Do meu igual. Eu lembro que a primeira vez que eu desci da Rocinha, a minha mãe estava na minha casa, eu falei assim, eu hoje resolvi a minha vida. A minha mãe falou assim, por quê? Porque eu não tinha aceitado todos os convites que o Alexandre fez, né? Eu tava só indo, tinha resolvido a minha vida. Aí ela falou assim, por quê? Eu falei, cara, porque eu fiz bem de verdade pra alguém. E no primeiro dia, a gente não atende ninguém. A gente foi lá, arrumou lençol, não sei o quê. Mas sabe quando você olha pro outro e você sabe que você vai poder ajudar aquilo, naquilo, às vezes com uma prescrição. Sem protocolo. Sem protocolo. Sem protocolo. Claro que eu vou usar o meu conhecimento médico, mas não tem uma rigidez ali que tem num hospital, que você tem todo mesmo nos hospitais públicos, você tem um ritmo para ser. Mas eu posso sentar e conversar sobre a dor e sobre o sintoma e sobre qualquer coisa, sentado no banquinho da cozinha, às vezes num caixote, bebendo um copo d'água. Às vezes com a criança no colo, e pra criança parar de chorar, quantas vezes pra deixar falar. Então, assim, às vezes a gente vai brincar com uma criança para que o profissional que está de frente naquele momento, né? Porque ela está precisando de um cuidado de enfermagem. Então eu estou junta como médico, mas o meu cuidado não é o principal, né? Então eu vou brincar com uma criança para que o enfermeiro possa fazer um curativo. Então, assim, eu estou cuidando do meu igual, dentro da necessidade que ele precisa. Não é nem como profissional. Não é como profissional, eu estou cuidando de uma pessoa. E eu acho que isso dá uma felicidade. Eu ultimamente estudei sobre os benefícios cerebrais de fazer o bem. O cérebro da gente se inunda de uma forma e vira realmente um vício. Os hormônios, os neurotransmissores liberados são os mesmos de quando você ganha na loteria. O seu cérebro não sabe se você ganhou na loteria, se você fez um bem para alguém. Ele não sabe, ele é inundado dos mesmos neurotransmissores. É muito legal. É difícil, né, Léo? É difícil. Porque, cara, eu acho que uma coisa que me impactou muito é assim, eu vou tentar ser breve, tá? O motivo pelo qual eu busquei fazer cuidado paliativo, lógico, já tinha uma certa afinidade da faculdade, mas era a falta de acesso. E aí depois quando eu comecei a estudar, né, e fazer a pós, e fazer o mestrado, e você vai vendo que a visão em geral sobre o que é cuidado paliativo e como que isso deve ser inserido no cuidado de saúde é imatura, na grande maioria das vezes. Muito raso, né? É muito raso. E eu acho que isso que me chamou muita atenção. Então lá eu vi um espaço que não era vinculado com outras circunstâncias que não faria sentido, porque eu imaginava que a essência do cuidado paliativo é um cuidado desapegado. Né? É um cuidado movido pela compaixão. Eu acho que essa sua visão, lógico, que agora está implantada em muitas pessoas, que me chamou muita atenção. Eu acho que é por isso que eu faço, sabe? Porque lá eu consigo exercitar e comunicar aquilo que eu vinha cultivando, que era a minha visão, mas que achei ressonância na sua, e me sinto parte do projeto por isso. Acho que é mais por conta disso. Emocionante vocês dois. É interessante que nesse contexto, né, e nessas falas tão importantes, né, ajudar o outro é simples, né? É simples. Eu tenho um amigo meu que, numa conversa comigo, e ele falando sobre a política, a direita, a esquerda, que as comunidades que ele convivia estavam abandonadas, e conversando que ele ainda tinha um sonho de talvez ir para o poder público numa eleição para ajudar mais pessoas. Eu achei bonito, né? E ele falou, o que você acha, Estevão? Eu falei assim, o meu maior exemplo, eu sou um cristão convicto,
nunca foi nenhum político. O meu maior exemplo é Jesus. E Jesus nunca foi político e o impacto que ele gerou de compaixão na sociedade, você vê até hoje. Para você ajudar, você não precisa ser político. Não precisa fazer lei. Jesus está aí como o maior exemplo do mundo. A minha mãe dizia o seguinte: bom dia é profecia. Então, quando você dá bom dia, às vezes, para uma pessoa que está passando na rua, ela está num dia daqueles... Lá em casa não se levantava. Mesmo que dormisse do lado, não se levantava sem dizer bom dia na minha casa. E às vezes você está passando, você está naquele dia atarefado, vira alguém e fala assim para você, bom dia, e dá um sorriso. É uma profecia, aquele dia vai ser bom. Você ajudou aquela pessoa e você nem tem noção. Mas você foi um outro ser humano na vida de um ser humano. Então a gente fica muito, às vezes, problematizando as coisas. A gente não pode problematizar demais, nem romantizar demais. Exatamente. A gente tem que achar uma via mais equilibrada. E nem tudo tem que ser institucionalizado como um partido político. Eu só vou fazer isso se eu for, eu vou ser deputado. Um bom dia. Nós podemos fazer o pouco, o pequeno, né? Sabe, a gente brinca, às vezes é um vídeo que você coloca como uma informação útil que ninguém sabia. Olha, se você sabia, por exemplo, um dia desse eu descobri um tipo de benefício do INSS que eu simplesmente não sabia que existia. Porque não é algo que eu costumo fazer. É você dar a informação para o outro que não existe. Eu brinco sempre com o Alexandre, que é enfermeiro, eu falo assim, Alexandre, curativo, meu curativo com band-aid é ruim. Se eu colar um band-aid vai ficar torto, que negócio. Não é a minha praia. Aí eu descobri que tem um enfermeiro que é especializado em curativo. Por que eu vou fazer? Sabe, não tem essa coisa... A compaixão tira também o trabalho em equipe. Até, inclusive, com um agente comunitário que não tem nada de formação, tira isso pra gente. Porque ele tem um saber que eu não tenho. Eu posso estar sentada na melhor cadeira, posso ser a melhor médica do mundo. Aquele saber... Aquele chá que vai ser entregue no final do dia para ele dormir quentinho, não há remédio meu que resolva aquele sono que não seja aquele chá. E é você respeitar isso. É você sair do pedestal, da arrogância, de eu sou um profissional de saúde, seja ele médico, o número de títulos, fisioterapeuta, não importa. Você sai dali e vira um ser humano e cada um vai juntando seu saberzinho e vai construindo uma coisa melhor para aquele ser humano. Nós estamos vivenciando uma coisa que é uma coleta de dados de um profissional enfermeiro que está fazendo um doutorado com a gente, o Matheus, e ele veio antes da gente essa vez para poder coletar dados. Ele leu para mim um relato de experiência dele. Ele foi com uma voluntária nossa e ela achou na comunidade, lá na Rocinha, uma senhora que não tomava banho há 6 meses. O filho tem uma condição de saúde, não chamava ninguém, não deixava ninguém entrar em casa, e aí já é agora, tem 3 meses que ela está acompanhando ela, então já limpou ela. E aí ela vai uma vez por semana dar o banho, a voluntária local. E aí ele falando o quanto foi emocionante que a hora que ela acaba o banho, que essa senhora olha bem dentro do olho dela e fala assim, você me traz a vida de volta toda semana. Gente... Isso não é... Gente, o que é dar um banho em alguém? Pelo amor de Deus, né? Então, agora eu não preciso ser um político dentro de um partido para poder dar o banho, né? Tem uma questão que eu sempre ensino para meus alunos. Eu tenho uma escola de cuidadores, gratuita, maravilhoso para a comunidade. O trabalho deles. Esse ano a gente vai formar 800 alunos. Ah, legal. Caceta. E aí, na minha aula, eu gosto de uma frase que fala assim, ó, como é que chama aquele ditado que fala que a primeira impressão é todo mundo que fica? Eu falei, não é a primeira, é a última. Sim. É a primeira, não. Busca aquela pessoa que você amava e por algum motivo você brigou. Você lembra do amor que você sentiu a vida toda ou você lembra da última impressão? Verdade. Eu falei, pensa no parto do seu filho. Qual foi a impressão? Foi a primeira ou foi a última? Foi quando começou a dor ou foi quando ele nasceu? Quando ele nasceu. Verdade. Aí, a primeira impressão é que fica, e aí a comunidade compassiva, da compaixão, faz muito sentido o que vocês estão falando, o quanto é que a gente tem satisfação em ajudar o outro, é porque essa impressão é que fica. A compaixão é a que fica, o sentimento é o que você vai lembrar. Né? E as pessoas às vezes focam nessas burocracias, vou fazer, vou acontecer,
e pensa que a primeira impressão, a ideia que não é nunca executada é que vai ficar. Portanto, que tem não gente é. que nos preocupa, que nos procura, e isso agora me traz uma coisa muito interessante, essa fala, nunca tinha pensado nisso, mas assim, eles nos procuram com uma romantização muito grande. Sim. Nossa, eu amei o seu projeto, o projeto do CES, eu conheço fulana que é lá do projeto, eu sou doido para ir lá, não sei o que. Eu falo, vem, inscreve, vai chegar um momento que você pode ser chamado para ser um voluntário. Quando ele chega, que ele vê que dá trabalho, tipo assim, num sábado, acordar às 6h30, tomar um banho, arrumar para ir, chegar lá. Gente, é um sábado a menos, porque você sai de lá 2h da tarde. Tem que se comprometer com esse sábado. Tem que se comprometer. E aquilo ali, assim, voluntariado não é ajuda, é compromisso mesmo. Sim. Né? E é mais do que um emprego, porque o emprego você precisa daquilo, o outro você não precisa. Você está falando, não, mesmo eu não precisando de ganhar alguma coisa material em troca, eu vou. Então, vai uma vez, um segundo, ele começa a falar, gripa na hora de ir, toda vez. 6h. Já matou as avós todas. Ou seja, será que eu consegui me comprometer do jeito que eu precisava? Ou foi só uma romantização ou uma busca de uma fotinha na favela? Um turismo de sofrimento? Curiosidade de ver o que acontece lá? Né? Então eu acredito que tem muitas... O pessoal das comunidades, eles são muito fragilizados com essa questão de projeto social, porque é lotado de gente que vai querer extrair deles. Vai querer ir na época da política. Exatamente. Tirar uma foto. Não, e acredito, assim, como quem chega lá vê que é eficiente, é muito bonito e comove quem vai. Eu acredito até na verdade de quem se compromete inicialmente, mas não segura, né? Dá trabalho. Porque daí, pra segurar, tem que ter propósito envolvido. Porque vai dar trabalho, vai e dar às vezes não é o dele. E tá tudo certo. E tudo bem. Né? Não pode ficar nos enganando também, né? Mas a sensação que a senhora descreveu, doutora, da inundação que a gente tem, da sensação boa, né, da adrenalina, talvez, é incrível, mas é sobre a última impressão e não é sobre a primeira. Eu quero sentir essa sensação da comunidade compassiva. Sim. Participa do projeto do início ao fim. Não é? É isso aí. Você sair de lá e você olhar assim, essa senhora que escuta. Imagina cumprido. a ansiedade que ela deve ficar Sim. por devolver a vida Pelo amor de toda Deus. semana. Né? Você ganha é um presente. Você pode devolver, você faz. Porque eu acho que uma coisa que nós temos muito que é diferença na vida de uma pessoa. Você não resolveu o problema dela, mas você deixou ela mais confortável e de uma forma digna dentro do problema dela. Ninguém vai curar a doença dela, mas ela vai viver com aquela doença com dignidade. Que me cura também. O Gabriel, Cura muito mais a gente. o Gabriel lá de Brasília, um oncologista muito querido, ele falou pra mim que... Contei a história do meu pai, e aí ele falou assim, seu pai foi curado. E isso me impactou profundamente. Quando ele falou que meu pai foi curado. Eu falei, eu nunca vi cuidados paliativos sobre essa perspectiva. Então eu queria falar pra vocês que vocês curam as pessoas. Opa. Vocês não sabem disso. Vocês promovem cura porque no momento que a pessoa mais tem fragilidade, mais precisa, vocês dão um cuidado incrível. E a morte é uma cura também. Né? Então, o que vocês fazem todos os dias lá na comunidade de vocês, um trabalho incrível. Eu sou cada dia mais apaixonado, é cura. Né? Vocês promovem cura por onde vocês passam. Eu tenho usado muito uma frase que é assim, salvar vidas extremamente digno. A gente estuda para isso, né? Salvar vidas. E dentro de salvar vidas inclusive na morte. Salvar vidas. Sim. Não deixar que morra mal. Não é salvar vidas só de não deixar morrer. Então, inclusive, falar de salvar vidas e salvar mortes. Nós temos muitas mortes que precisam ser salvas também. Que ela tá à porta, tá gritando, e a pessoa não tem capacidade de fazer cura nesse momento da morte. E muitas curas acontecem nesse momento. Sim. Então, salvar vidas, inclusive na morte. Né? Acho que é importante a gente E dentro pensar dessa nisso. lógica até de ensino em saúde e mercantilista e tudo que a gente faz, tem muito essa relação de custo-benefício e faz talvez os profissionais de saúde acreditarem que caso não tenha uma cura, caso não tenha uma resolução completa para aquele problema, não vale a pena eu me dedicar. E essa lógica não funciona com a vida, porque a pessoa continua vivendo até o dia que ela morrer. Não pôs um ponto final e ele morreu ali. A gente, na verdade, tem que atualizar
dentro do cuidado paliativo, talvez essa frase que você falou me fez aqui pensar, a gente tem que atualizar a definição de cura. Sim. A cura é o quê? Material? O câncer foi embora, o AVC foi embora, a demência foi embora. Que cura você está falando? Cura é bem-estar. Cura é bem-estar. O Né? conceito novo de saúde é esse, né? Bem-estar. Atualizar a definição de cura. A definição de cura pode ter uma outra... Pode ser subdividida, né? Cura material, que seria a cura da doença, cura psicológica, cura da dignidade, cura espiritual, cura... Né? Porque você pode... Você é um ser humano complexo, né? O ser humano é muito complexo. Nesse dia, né? Eu estava conversando com o Gabriel e aí eu contando como foi a última noite do meu pai. E aí, na última noite... Conta, Estevam, posso contar? Pode, claro. A última noite, ele falou assim, ó, ele era um cristão convicto, ele falou assim, ó, hoje eu vou te contar uma história. E aí eu falei, ixi, vai me fazer chorar, mas ok. Aí eu falei, tem a noite toda? Aí ele falou assim, ó, vou te contar a história de Jesus. Aí eu falei, tá bom, então conta. E aí Jesus foi anunciado, as estrelas, Jesus nasceu, Jesus se perdeu. E aí tinha uns médicos chegando, e os médicos chegaram e começaram a ouvir o meu pai contar sobre a história de Jesus na perspectiva dele. Sim. E aí, quando os médicos chegaram, eram 3 médicos, chegaram e começaram a ouvir, conversar com o senhor César, meu pai, e aí, nesse convívio ali, ele falou assim, e encontraram Jesus, e Jesus estava entre os médicos. E não sei se vocês sabem, vocês médicos estão entre Jesus agora. Sim. E os médicos, senhor César, vai me fazer chorar, e choraram muito os médicos, eles ficaram muito impactados, porque eles sentiram que ele estava entre Jesus. E aí... passado algumas horas, meu pai fechou o olho e não abriu mais. E aí o meu pai fez o que ele mais gostava nas últimas horas de vida dele, que era falar de Jesus, que era estar com os filhos, estar com a família, né? E aí quando eu contei essa história pro Gabriel, ele falou assim, Estevam, seu pai foi curado. Sim. O fechamento do ciclo teve... Eu fiquei muito impactado com isso nesse dia, eu chorei bastante assim. E aí eu falei assim, ó, os paliativistas curam as pessoas. Que incrível isso. A comunidade compassiva cura as pessoas. Porque eles promovem, nos últimos momentos da vida, algo incrível. A sensação de estar entre a família, de estar na comunidade, de não sentir dor, de não sentir frio. E isso me faz cada dia mais acreditar no que vocês fazem. E eu acho interessante quando o Estevam traz isso, a comunidade cura. Eu acho que a gente tem uma coisa para trazer aí, que a comunidade ela é um conjunto. Eu acho que pode dar uma amarra com o final do nossa conversa aqui, que a comunidade, esse nome comunidade compassiva não vem de comunidade favela, é de comunidade, é de pôr em comum pessoas de diferentes... Por exemplo, gente que nunca foi lá. Você, por exemplo, que nunca foi e é dela. Sim. Então, quando a gente fala, venha fazer parte da favela compassiva, esse ajudar a curar esse momento outro, ele começa com o morador local, que adota o seu afilhado, com os profissionais que uma vez por mês vai lá no mutirão e ficam à disposição 24 horas no WhatsApp para dar suporte a esse morador, aos apoiadores que, apesar de não estarem ali, eles doam aquilo que a gente precisa, que é material, a gente precisa disso também. É o que mais precisa. O valor do transporte, Sim, a sustentação da funciona. casa, o lençol, que é coisa que o sistema não oferece e nem sei se tinha que oferecer, que eu acho que é de nós todos. E eu fico vendo que nesse conjunto todo, por exemplo, você que é um apoiador, quem apoia indo lá atender, o morador que faz isso, esse conjunto todo, ele ajuda a curar pessoas e ajuda converter isso e mostrar que assim não é só ligado a uma política, não é só ligado a um estatuto, não só ligado a um partido, mas é eu enquanto cidadão fazendo pelo outro. E o que eu acho mais incrível de tudo é que isso cura quem faz, sabe? Tipo assim, quando a gente fala de neurotransmissores, a dopamina de quem ajuda o outro, a descarga de dopamina é muito maior. Muito maior. É mais, eles já compararam assim, o ganhar um presente e o oferecer um presente. É muito maior. Que dopamina que descarrega mais, que ocitocina que é muito maior ao doar do que ao receber. E aí eu fico vendo uma realidade clara, só um exemplo, de voluntária local nossa que já perdeu filho e marido, né, no crime, na criminalidade,
e que tinha uma depressão severa, que já foi hospitalizada em centro de recuperação psiquiátrico e que hoje a voluntária ela fala, eu me curei doando. Eu hoje me curei doando. Então a gente aproveita esse momento para fazer esse convite, né? Que não só a Favela Compassiva, mas quem quiser nos ajudar, como o Estevão é um apoiador, que procure nossas redes sociais, nos procure para poder contribuir com isso, ainda mais agora que nós estamos expandindo, né, para mais favelas. Mas procure dentro da sua casa, procure com o seu vizinho, procure no seu bairro, procure na sua cidade, no seu estado, uma forma voluntariada de fazer o bem ao próximo, que na verdade, sem hipocrisia, está fazendo bem a gente mesmo. Quando eu curo a dor do outro é porque isso me empatizou. Esse conceito é muito bom. Empatia é quando eu me incomodo com a dor do outro. E me incomodar faz mal. Quando eu faço pelo outro, eu curo o outro, mas eu curo o que estava me incomodando. Eu estou fazendo é para mim mesmo. Sim. Que a gente possa evoluir para isso e tentar cada dia mais fazer o bem. Fazer uma doação, seja ela material, seja ela mecânica, né? Seja ela instrucional, como vocês têm a escola de cuidadores, mas que a gente possa mudar essa forma de ver o mundo, pensando justamente nesse envelhecimento populacional. Esse ano a gente já atingiu, é a primeira vez que o Brasil, a população 60 mais, passou a 14, 25 anos. Então é um país envelhecido já, e é um país que a conta não fecha. O número de pessoas que vão depender de cuidados com o número de pessoas que estão chegando para cuidar. Então nós temos que organizar isso mentalmente como uma condição de cidadania, né? Se vocês fossem descrever esse podcast em uma frase. Amor, foi a primeira que me veio. Incrível. Falar do que importa. E aí, Alexandre? Deus amado. Te peguei. Conexão. Eu vou trazer uma palavra só, porque aqui eu tenho uma conexão pura, verdadeira. Cada um num papel, a Jeane hoje como presidente da ONG. Vou juntar as três. Tá. Amor é uma conexão que importa. Opa! Danado. Danado. Adorei gravar com vocês. Pena que o nosso tempo acabou. Só finalizando uma coisa. A Jeane hoje, a presidente, ela atua muito mais à distância e 24 horas à disposição. Eu chamo e marco Jeane, 1 minuto a Jeane está à disposição. O Ricardo atua atendendo e atua coordenando uma comunidade. Pensa, cada um na ponta. E você atua como apoiador de longe, nunca tinha Lá de Brasília. Isso é conexão. Isso é conexão. Né? Obrigado. Amor é uma conexão que importa. É isso aí. Isso aí. Vamos levar. Mais um Talk Care, Rio de Janeiro, aqui na Favela Compassiva, Rocinha e... Vidigal, Cidade de Vidigal, Deus e Mangueira. Mangueira. Agora tem que falar de tudo, senão Agora tem que fazer tudo, senão vai ser Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Valeu.